O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com a saúde da boca na infância, né? Para você que tem criança, que tem neto, sobrinho, todo mundo que tem contato com criança sempre tem aí essa responsabilidade de ajudar de alguma forma na saúde bucal. Eu estou recebendo a odontopediatra, doutora Débora Demais. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Débora, para a gente começar, né? Como chegou na odontopediatria? Como que isso entrou aí na tua vida? Então, eu desde pequena gostava muito de criança e aí quando eu estava na faculdade eu entrei num projeto voluntário, onde eu tô até hoje como voluntária, mas voltado para pediatria. E aí nesse projeto voluntário foi onde eu tomei a decisão, não, eu quero continuar sendo a pediatra, sendo a tia Débora, a tia dentista. E aí foi onde eu tomei a decisão, não, eu quero ser mesmo dentista infantil. E aí desde a faculdade, assim, quando eu entrei, eu pensei, não, se eu quiser ser dentista, eu quero ser dentista de criança. E aí eu continuei com a minha decisão e é onde eu tô hoje. Que legal. E eu acho que é bem desafiador, né? Porque o adulto, às vezes tu pede para parar, o adulto para. E na criança, nem sempre é assim, né? Não, assim, cada criança é um desafio e os pais também. Então, assim, a gente tem os pais e tem as crianças. Uhum. E a gente tem muito espelho das crianças, o espelho dos pais. Então, às vezes, a gente pede um pouco da colaboração dos dois, né? A criança tem que entender também que ela tá ali para cuidar dos dentes, cuidar da saúde bucal. E isso vem desde casa, o pai instruir ele a explicar o que vai fazer lá. Não chegar do nada, nós vamos no dentista e ele vai olhar teu dente, deu. Não, de uma forma legal, explicar isso para a criança também. Certo. E aonde trabalha e quanto tempo de trabalho com os pequenos? Com os pequenos, desde o meu trabalho voluntário, quando eu estava mais ou menos em 2018. E o meu consultório eu tenho faz 2 anos, a minha clínica infantil. Então, desde que eu me formei, basicamente atendo com a pediatria. E aí atendo em outros consultórios também com a pediatria, mas com as crianças, uns desde 2018, assim, atendendo. Tem algum caso desde quando tu começou que foi, assim, muito desafiador que tu lembra? A gente pega muito caso, assim, de criança com múltiplas lesões de cárie. Muita cárie em boca, muito buraco, né? Muita cavidade. Então, assim, são crianças que, nossa, a gente não sabe nem por onde começar, sabe? Mas nos últimos meses, assim, eu peguei um caso, foi bem desafiador. A criança tinha múltiplas cáries, múltiplas lesões. E aí pegou muito que a mãe se sentia muito culpada por aquilo. Então, assim, a família, no geral, os pais se pesavam por deixar a criança chegar naquela situação e procurar ajuda muito tarde. Mas aí a gente tem que entender o núcleo familiar, às vezes as condições financeiras não são legais, às vezes até chegar a mim não tinha a informação necessária. Então é isso que me pesou, assim, foi muito desafiador para mim, o meu emocional, sabe? Eu tive que trabalhar bastante porque não foi só uma criança, eu atendi a família inteira, então, nossa, foi bem... Mas foi bem bonito, assim. Eu costumo dizer que são experiências como essa que a universidade não nos dá, né? Quando eu era professora universitária em Criciúma, eu sempre falava que a universidade é como se os 4, 5 anos de universidade, a hora que a gente sai, eles nos entregam um quadro em branco. E quem vai, né, colocar o que tem nesse quadro é a nossa história, a trajetória, né? E é bem emocionante, né? Situações como essa. Você imagina, porque assim, a gente não vê isso no cotidiano. É uma situação ou outra que a gente acaba encontrando e aí, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí a gente sai da faculdade, querendo ou não, com uma mão atrás da outra, e aí a gente vai fazer o quê, sabe? Então, na rotina do dia a dia é que a gente vai descobrindo o nosso jeito de trabalhar também. Certo. Tu trabalha somente no consultório, tu ainda faz trabalhos, né? Tem esse grupo voluntário que tu participa e tem as escolas também, né? Como que funciona? Eu tenho um projeto até que estava como pauta para esse ano eu lançar e conseguir, se chama Tia Denté Dentista nas Escolas. E aí a gente vai junto com uns acessórios, tipo esses assim, a gente vai nas escolas e eu faço toda a promoção de saúde bucal, desde como escovar os dentes até
o que fazer quando a gente tiver uma cárie, por exemplo. Como buscar ajuda, quem pode ajudar a gente. Então é bem legal, é um projeto particular meu, então eu vou nas escolas, quando elas me chamam, eu apresento, né, nas escolas, o meu projeto, e é bem legal, assim, é voltado para as crianças, mas até os adolescentes acabam sendo legal, porque a gente aí, para os adolescentes, já aborda também um pouco de profissão, o que ser quando crescer, né? Então acho que é bem legal esse Tia Dedé dentista nas escolas, eu adoro trabalhar com isso. E desde que tu começou até hoje, as pessoas, no caso dos pais e das crianças, estão mais conscientes em relação à escovação ou não? Eu acho que sim. Pelo menos é o que eu gosto de prezar, pela prevenção. No meu consultório, até no dia a dia das postagens no Instagram que eu trabalho, eu falo muito sobre a prevenção, que a dor de dente sai muito mais caro do que uma prevenção, do que escovar os dentes e comprar uma escova de dentes. Então, assim, eu vejo que hoje os pais que já querem, ou que muitas vezes os pais que tiverem uma dor de dente, eles não querem que o filho tenha isso. Então, eles acabam não levando isso para casa e já levando a criança para o dentista muito mais cedo do que as crianças com dor de dente. Certo. E a partir de quantos meses, não vou nem dizer anos, né? Quantos meses os pais aí que estão nos assistindo, as vovós, titias, madrinhas, precisam orientar aí as gravidinhas, né, ou os bebês recém-nascidos, quando que começa essa escovação? Então, o cuidado já vem desde a gravidez, como mesmo tu falou. Então, quando as grávidas já procuram um auxílio, elas já entendem que a formação do dente começa junto com o bebê na barriga. Então, a gente consegue orientar muito mais as mães quanto a doenças, quanto às vezes, aquele dente nasceu fraco, mas será que nasceu mesmo? Não foi algo que a criança desenvolveu, vamos supor, uma lesão de cárie? Então, quando a criança nasce, o bebê até ter o primeiro dentinho, o primeiro dente não necessita da escovação, mas assim que ele erupciona o primeiro dente de leite, já tem que começar a escovar. E escovar com creme dental com flúor já. Nossa, sério? Muita gente às vezes tem aquelas dedeiras de borracha e aí acha que aquela dedeira de borracha acaba suprindo a necessidade da escovação, mas não. Tem que ser uma escova de dentes, a pasta de dentes e escovar de verdade. Não é brincar de escovar, não. Interessante. O cuidado bucal, né, como tu falaste ali em relação à gestação, queria que tu só falasse um pouquinho, porque quando eu trabalhava na maternidade, que eu falava a importância para as gestantes procurarem o pré-natal odontológico, muita gente não entendia, dizia, tá, mas por quê, né, o que que tem a ver o dente com a gestação, né? Se tu puder falar rapidamente só um pouquinho. Quanto às grávidas, né, por conta dos hormônios, a gente também, além dos hormônios, né, por conta da gravidez, a gente indica o pré-natal odontológico. Até pelo SUS, é obrigatório tu ter o passe pelo dentista para te poder consultar o médico. Mas no particular, a gente orienta sempre a grávida a cada 3 meses procurar o dentista. Porque durante a gravidez, por conta dos hormônios, as grávidas, na verdade a gente não. As grávidas têm bastante... eu tive 3. Você, eu ainda não. Então, assim, as grávidas têm bastante sangramento gengival. Mas isso por conta da própria gravidez. E aí, por conta da salivação também, que é mudado o pH bucal, então acaba, às vezes, surgindo não mais cáries, mas às vezes umas cavidades que não estavam ali. Mas por conta da falta da escovação, da mudança do pH da boca, da mudança da alimentação das mães, dos desejos durante a gravidez e por conta do sangramento bucal também. Então, múltipla de fatores. Mas não é que a gravidez, ela dá cárie, ela dá mais cárie, não. É que ela exige certo cuidado com a boca. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre os cuidados com a boca na infância, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Outra dica importante para nós, que nós temos que entender, são as glândulas submandibulares. Aqui embaixo da mandíbula, aqui, tem uma glândula submandibular direita e outra esquerda. Elas têm importância porque elas produzem a saliva. E a saliva
possui substâncias muito importantes, como enzimas, lisozimas, substâncias imunológicas, outros componentes minerais, como potássio, sódio, cálcio, tudo isso que é importante ajudar na nossa digestão. Por exemplo, quando ingerimos algo, em seguida começa a trituração e a saliva se junta a esses alimentos para transformar já algum alimento, alguma substância química que compõe os alimentos para melhor digerir, para melhor digestão. E por isso a saliva é indispensável para a nossa saúde bucal, a nossa saúde da digestão dos nossos alimentos. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre os cuidados com a boca na infância. E eu estou recebendo a odontopediatra, doutora Débora Demay. Débora, encerramos aqui falando sobre a questão da importância do pré-natal odontológico na gestação. E hoje, na tua experiência e na tua vivência, as pessoas estão tendo essa consciência de já levarem os bebês para a consulta? Porque a gente começou falando da importância de desde muito cedo já usar o creme dental com flúor. Mas qual seria o legal, assim, levar para ter esse contato contigo? Geralmente, a partir dos 6 meses, que é quando erupciona o primeiro dente de leite. Então, o primeiro dente descido nasceu, a gente já pede para os pais levarem a criança ao odontopediatra para receber as orientações. Porque não é só uma escovação que a gente faz a orientação desde a alimentação, a como funciona a cárie para a criança. Então, os pais já recebem uma gama de orientações bem legais quanto a isso. Certo. Qual é o melhor creme, fio e escova dental? A escova dental é de acordo com o tamanho da criança, né? Aqui eu trouxe uma para mostrar assim. Essa aqui geralmente a gente usa uma criança de 4 anos para cima, mais ou menos, mas ela é um tamanho padrão. Desde que você consiga escovar o dente da sua criança, tá tudo certo. Ela tem que ter as cerdas bem macias, a mais macia que você encontrar. E o tamanho, como eu tinha comentado, né? Para uma criança menor, por exemplo, às vezes uma escova com esse tanto de cerda já seria o suficiente. E aí o tanto de creme dental que a gente vai colocar, geralmente é sempre uma cor da escova que a gente escolhe. As cerdas são coloridas de propósito para a gente ser induzido a escolher uma e colocar o creme dental. E o creme dental, ele tem que ser com flúor, como eu tinha comentado. Independente da marca, independente do valor, pode ser a mais em conta, por exemplo, mas ela tem que ter flúor na composição. E aí você fica atento à quantidade de creme dental, que geralmente é uma bolinha pequenininha de feijão, ou uma bolinha de arroz, um pouquinho assim, entre o feijão e o arroz. Quais seriam os problemas das pessoas que não colocam essa quantidade adequada de pasta? Essa quantidade adequada, a criança gosta muito de comer a pasta de dente, né? Basicamente, eles comem muita pasta de dente, é a refeição principal, eu brinco. Então, assim, quando a criança estiver trocando os dentes, ou seja, os dentes permanentes estiverem erupcionando, aqueles dentes vão vir com umas manchas de flúor. A gente chama de fluorose, que é quando a criança tem o excesso de flúor no organismo. Então, esse excesso do flúor que ela comeu lá quando ela era pequenininha, vai ocasionar na mancha nos dentes permanentes. Mas é isso, a gente faz o diagnóstico quando ela vira até o dentista, ali por volta dos 6 anos, que é quando está ocorrendo a troca da dentição. E tem como solucionar?
A gente tem, provavelmente no futuro, a gente às vezes faz um leve desgaste, às vezes coloca uma resina, mas muitas vezes a própria criança não se incomoda. Eu sempre digo que os problemas estéticos estão com os pais, às vezes aquele incômodo estético. E a criança, eu digo que até para ela não ficar cismada com aquilo, que aquele dente é único. Que só ela tem aquele dente, que só ela tem aquela mancha. Então, eu sempre penso pelo lado positivo, porque até ela ser maior, a gente não pode fazer nada. Então, eu digo, só você que tem esse dente, só você que tem essa mancha, então tá muito bonito. E o fio dental, eu acho que é bem desafiador com crianças, né? É. O fio dental, assim, é o mais difícil de todos, de a gente conseguir passar, principalmente porque ele é difícil de ser passado. Existe, geralmente, nas farmácias e em alguns mercados, o fio dental de anilha. Ele é um flosser, na verdade ele parece um anzol. E o anzol é bem mais fácil de os pais passarem em cada dente da criança, porque daí não precisa pegar o fio comprido e passar. Então o anzol vem pronto e é passado em cada dente da criança, bem mais fácil. O ideal também, a cada refeição, após cada refeição, mas pelo menos a gente pede uma vez por dia durante a noite, antes de dormir. Esse anzol é bem bom, tá? Eu comprei. Bem legal, fica bem mais fácil, né? Fica. A questão do bochecho, né? Antigamente a gente via isso nas escolas, né? Ia o pessoal ou da rede municipal, ou ia dentistas particulares, e aí fazia aquela fila, assim. Eu lembro na época que eu era acadêmica de enfermagem, há 15 anos atrás, não, mais, quase 20. E a gente às vezes estava fazendo estágio com crianças, né? E a gente percebia que sempre tinha, né, esses bochechos, essas coisas. Isso ainda existe? Então, no meu trabalho voluntário e até no meu trabalho nas escolas particular, a gente ainda faz, mas eu faço a parte da escovação. Porque até os 6 anos a criança não sabe cuspir ainda. Então ela acaba engolindo aquele flúor e aí é onde a gente acontece os problemas da fluorose. Então até os 6 anos somente a escovação. E depois dos 6, com a indicação do odontopediatra, pode ser feito sim o bochecho. Então nas escolas o que eu faço? Eu faço a escovação supervisionada, que é o quê? Escovar o dente de cada criança. E aí, a partir dali, dependendo da idade, da necessidade, quem sabe fazer o bochecho com flúor. Mas isso por quê? Porque a própria pasta de dente já tem o flúor necessário naquele momento da escovação e da higienização. Certo, agora vamos para um tema polêmico. Uso de bico, chupeta, não sei como é que você chama aí na sua casa. Tu pode até começar a falar, a gente só tem 2 minutinhos. Se quiser só dar uma palhinha, a gente volta com esse tema no próximo bloco. O uso do bico, né? Ele é tão terrorista, eu diria, mas tão bom para certas mães. Ao mesmo tempo que ele prejudica a dentição, prejudica o palato, né? O crescimento ósseo da criança, ele ajuda muito as mães no acalento e no socorro quando acontece alguma coisa, né? Então... ele é o vilão, mas ele também não é tão vilão assim. Meio bonzinho, meio não, né? Pro dentista jamais ele vai ser bonzinho. Mas nós vamos voltar falando sobre isso no próximo bloco. Fique ligado aí com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui a odontopediatra, a doutora Débora Demay. Nós estamos falando sobre os cuidados com a boca na infância. Vamos voltar então a falar do bico. A doutora trouxe aqui uma boca com bico para mostrar para a gente o problema que é isso. Então, quando a criança está em desenvolvimento ósseo, ou seja, quando ela está em crescimento, né, a gente tem um crescimento incorreto, desenvolvimento incorreto do céu da boca da criança. E aí, quando a gente tem o hábito da sucção, seja do dedo ou seja do bico, o crescimento é interferido de uma forma incorreta também. Então, para a gente entender um céu da boca que era para ser assim, ele acaba sendo afundado por conta do ato de sucção. E aí, como decorrência, os dentes acabam indo para frente, acaba ficando aquela mordida aberta anterior. Então, isso pode prejudicar não somente, né, quanto aos dentes, mas, por exemplo, uma criança mais velha de 5 anos que ainda chupa bico, ela tem uma fala incorreta, ela não consegue manter a língua dentro da boca. Ela, na escola, tem um desenvolvimento bem difícil escolar, a gente nota, as professoras chamam a atenção. E aí é onde também entra um trabalho em conjunto com a fono, por exemplo. Às vezes uma psicóloga infantil que pode também estar orientando e ajudando a remover esse hábito de sucção. Certo. E se a criança não quer escovar os dentes, o que os pais, as avós, as madrinhas que estão aí assistindo podem fazer para ajudar? A gente pode, primeiro de tudo, ser um exemplo.
Se a gente não escova os dentes, a criança de jeito maneira vai querer escovar os dentes. Então, a cada vez que vocês forem escovar os dentes, levem a criança com vocês para o banheiro. Depois do almoço, depois da janta, depois do café da manhã, leve ela junto contigo, que daí ela vai querer escovar os dentes, vai ver e vai querer servir de exemplo também. Às vezes, uma escova de dente ou uma pasta com um personagem legal que ela goste também influencia bastante. Às vezes, uma escova elétrica só para dar uma incentivada melhor também, mas que não substitui a escovação com a orientação dos pais também. Uma música legal, um desenho legal também serve para a criança gostar de escovar os dentes. Mas o que eu sempre peço é ser o exemplo, como eu falei. Se tu escova, tua criança vai querer escovar os dentes também. E em relação à alimentação, a gente sabe que a gente vive uma era, né, de fast food, muitos doces, né? De que forma quem está nos assistindo pode melhorar essa questão da alimentação? Então, isso da alimentação é o que a gente conversa bastante, principalmente na primeira consulta, que é a consulta inicial. A gente quer saber os hábitos, o que ela come desde quando ela acorda até ela dormir durante 3 dias, por exemplo. Então, a partir dali, a gente já sabe se essa criança tem mais suscetibilidade a ter um desenvolvimento de cavidade de cárie, por exemplo. Então, se a sua criança come mais doce, come mais açúcar, provavelmente ela vai ter um desenvolvimento mais rápido de cárie do que o colega que tem uma alimentação saudável. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa da alimentação saudável, a gente precisa da escovação. Então, unindo os dois, a gente consegue evitar os problemas de cárie. Então, juntando tudo é o que dá certo sempre. E você que é assíduo no programa Estação Saúde, você sabe que independente do profissional que vem aqui, todas as pessoas, né, dentista, físio, médico, essa questão da alimentação a gente planta e a gente vai colher, né? Então não é só para a questão do dente, mas para a saúde como um todo. Eu sempre falo para elas, não é porque a tia está te explicando que faz mal para o teu dente, mas também faz mal para o teu corpo no geral. Sim. Tu vai, os meninos sempre estão nessa de corrida, por exemplo. Então eu falo, tu vai correr mais devagar, tu não vai ter vontade de brincar de bola, tu vai ficar cansado muito rápido. Para as meninas a mesma coisa, às vezes na aula do balé vai ter um desenvolvimento mais devagar, na ginástica com as amigas. Então a gente sempre tenta botar a situação do consultório para a rotina deles. E aí fazer com que eles entendam a necessidade mesmo. E a questão da prevenção, né? De repente, quem está nos assistindo, já levei meu filho há um tempo, não tem cárie, né? Acho que não preciso levar de novo. De quanto em quanto tempo que seria o ideal para trabalhar com a prevenção? A gente sempre pede a cada, no mínimo, 6 meses, se a sua criança for saudável. Mas isso não é uma regra, não quer dizer que você só precise ir daqui 6 meses. Você pode sim levar sempre o seu filho ao dentista. O que você tem que cuidar é não esperar para ele ter a dor para você precisar levar. Leve antes, tome como uma meta, vamos supor, para esse ano que ainda nem terminou, mas já está mais da metade. Então, até final do ano, eu tenho que levar minha criança no dentista. Ela precisa ser saudável e receber todas as orientações. Mas sim, precisa fazer a visita no dentista, a gente precisa fazer uma profilaxia profissional, a gente precisa ensinar a criança a escovar os dentes, os pais e o núcleo familiar receber todas as orientações necessárias também. É muito importante a gente entender que essa frase é mais velha do que nós todos juntos aqui, né? Que é melhor trabalhar com a prevenção do que remediar, mas infelizmente muita gente acaba, né, pela correria, deixando para trás. Querida, muito obrigada pela tua participação, tenho certeza que para quem está nos assistindo aprendeu bastante. E para quem quer agendar uma consulta, quem quer te encontrar no Instagram, como faz? Eu trabalho bastante com a rede social, meu Instagram é o @DéboraDemai. E para quem quiser agendar uma consulta também, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp do consultório, que é o 48 99642 7373. E lá a gente vai te dar bastante orientação, vai explicar como funciona a nossa primeira consulta. E aí sim a gente vai poder agendar. O meu consultório, a minha clínica, fica próximo à Demai Antenas, fica ao lado da Demai Antenas, aqui no centro de Tubarão. Bem fácil a localização, tem estacionamento e é bem lindo, é todo voltado para a pediatria. Tenho certeza que vocês vão gostar. Certo, querida, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.